Muito boa noite, Rogério. O senhor me ouve bem? Boa noite, Paulo. Agora sim. Vocês me ouvem? Sim, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Oeste Sem Filtro. Quem sabe o senhor consiga explicar esse programa do carro popular do governo, mas eu queria antes retomar o assunto do PIB. Tivemos aí a notícia de 1,9% nesse primeiro trimestre e quero começar perguntando, a gente pode dizer que esse resultado de 1,9%, Rogério, ainda é reflexo da política econômica do governo anterior? Assim, sem dúvida, esse resultado tem absolutamente nada a ver com esse governo. Né? Qual foi a grande surpresa que a gente teve nesse resultado do PIB? Né? A grande surpresa foi o agro. Né? E o agro, todo mundo sabe que isso é reflexo do plantio que foi feito no ano passado, tudo aquilo que foi desenhado em 2022 e que está sendo colhido agora. Né? A safra ela começa a ser colhida no primeiro trimestre, avança e finaliza no segundo trimestre. Então, tudo isso é resultado, né, a safra recorde, todos esses embarques que nós estamos tendo e esse resultado do agro que nós estamos observando é fruto do que foi feito no ano passado, não tem nada a ver com a política que foi feita a partir de janeiro desse ano. Então, assim, o próprio governo nem está celebrando tanto, porque ele mesmo sabe que isso não é fruto do trabalho desse governo, isso é resultado de algo que foi feito no ano passado. Pergunta agora, Paulo Eduardo Martins. Como é que vai ficar, doutor Rogério, a expectativa do crescimento econômico, do estado da economia mesmo, agora para o segundo semestre em diante? Porque os planejamentos se dão com razão na confiança das ações do governo, que parece um tanto perdido, que não consegue acertar um programa mínimo, que ataca o Banco Central, que gera instabilidade o tempo inteiro e que não parece oferecer aí um rumo para que os grandes negócios, grandes planejamentos sejam realizados com segurança. Qual que é o efeito? Quando é que a gente vai começar a sentir isso? Eu acredito que já no segundo trimestre e com o terceiro trimestre a gente vai sentir com maior intensidade, né? Mas só colocando o que você está falando, Paulo, que faz todo sentido, no primeiro trimestre a gente já observou isso, né? Os investimentos produtivos caíram. Quando você olha a componente de formação bruta de capital fixo do PIB, ela caiu. E isso é reflexo de investimentos que foram ou deixaram de ser feitos ou foram protelados ante a incerteza que você tem hoje reinando em termos de regra e de políticas que podem ir para frente ou para trás. Quer dizer, a gente não sabe direito, há uma espécie de alguma insegurança jurídica que acaba travando esse tipo de ação. Então, o que você está falando a gente já observou no primeiro trimestre, que ele não veio com tanta força, porque ainda as exportações seguraram, cresceram, o setor externo ajudou o Brasil, né, nesse momento, o consumo das famílias está desacelerando, mas assim, os investimentos eles caíram. O que ajudou foi exatamente o setor externo e foi o setor agro, olhando pelo lado da oferta. Daqui para frente a coisa tende a ficar um pouco pior, né? À medida que a gente vê aí um governo que faz ações para um lado, ações para o outro, parece não ter regras muito definidas, um arcabouço fiscal que eu acredito que nem o governo leva a sério esse arcabouço, né, as metas que estão estabelecidas ali. Então, eu acho que esse é um caldo, né, um ambiente ruim para investimentos e que vai começar a afetar com mais intensidade a partir já do segundo e do terceiro trimestre. Então, a economia brasileira, nos próximos trimestres, a gente não deve ver esse resultado que a gente viu no começo desse ano. A gente está conversando com o economista Rogério Mori. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Ana, está nos ouvindo? A Ana travou. Augusto Nunes faz a pergunta. Rogério, boa noite. É um prazer conversar com você. Eu queria registrar primeiro, antes da pergunta, que o Lula foi muito beneficiado nos 8 anos de governo, 2002 a 2010, pela boa situação econômica mundial. Até onde é possível enxergar como é que está a situação hoje, a mesma situação econômica no mundo? Ela vai ser boa para o Brasil, favorável, facilita a vida do governo ou piora? Eu acho que ela não vai ser tão boa quanto o que a gente viu ali naquele período que foi entre 2003 a 2010. Né? Eu acho que o Lula, durante o primeiro mandato e até o segundo, ele
ele conseguiu utilizar, né, aquilo que tinha sido desenhado no governo anterior, que foi o governo Fernando Henrique. Os 8 anos do governo Fernando Henrique deixaram a economia muito bem arrumada, né? O governo tinha um superávit que era mais de 3% do PIB. A gente tinha uma inflação baixa, regime de metas de inflação com câmbio flutuante. Então o Lula herdou isso, eles injustamente chamaram de herança maldita, mas era uma herança bendita, e que permitiu que ele aumentasse os gastos sem que isso tivesse um reflexo tão grande nas contas públicas. O problema é que isso foi sendo estendido ao longo do governo Lula. O governo Dilma virou para o negativo e gerou a crise fiscal que nós vivemos ali em 2015, né? O governo Lula ele não tem, ele recebeu do governo Bolsonaro um governo arrumado do ponto de vista de contas públicas, ele recebeu um regime fiscal bom, que era o teto de gastos, ele recebeu a economia com inflação já sob controle, caindo, uma política monetária com Banco Central independente, quer dizer, com avanços institucionais muito melhores do que aquele que ele tinha naquele período, mas ele não vai ter aquele bônus que ele teve, que foi herdado do governo Fernando Henrique. As contas públicas não estão tão bem hoje como estavam quando ele herdou em 2003, e o mundo também está crescendo menos do que ele naquela época. A China, naquele momento, crescia 10% ao ano. Hoje a China luta para crescer 5%. Né? Então é um mundo bem diferente do ponto de vista externo, que não vai ajudar tanto o Brasil, né, e o governo Lula, e do ponto de vista interno, é um mundo em que também é bem diferente. Ou ele não tem aquele bônus que ele herdou do governo Fernando Henrique, que era um bom ajuste das contas públicas. Ele herdou um ajuste das contas públicas do governo Bolsonaro, mas condições em que ele teria que continuar perseverando nesse ajuste para poder ter bons resultados, algo que não está sendo tocado adiante. Professor, antes de passar para a Ana, eu queria retomar o assunto do PIB, porque esse resultado de 1,9% nesse primeiro trimestre foi muito puxado, alavancado aí pelo setor do agronegócio. A indústria caiu, setor de serviços meio que andou de lado. E esses dois setores, indústria e serviços, são os que mais geram emprego. Queria ouvir do senhor se esse desenho desse resultado do PIB pode ter algum impacto, algum reflexo no desemprego daqui para frente. Olha, o setor que hoje mais emprega no país é o setor de serviços, né? A indústria, apesar de empregar, ela é cada vez mais automatizada, né? A indústria, à medida que ela avança do ponto de vista de tecnologia, ela é muito menos mão de obra intensiva do que no passado, né? Um carro hoje é totalmente montado por robôs, né? Ele basicamente é um kit que é acoplado, já vem um subconjunto para montador em que ele é acoplado e você tem lá robô soldando. Então, a própria indústria não emprega tanto quanto no passado. Hoje o grande absorvedor na nossa economia é o setor de serviços, que é um setor que tem crescido, né? O primeiro trimestre de serviços cresceu relativamente bem, ele tem se sustentado, mas tende a desacelerar. Apesar disso, né, a gente vê que o desemprego, apesar de crescer um pouquinho nos primeiros meses do ano, que é natural do ponto de vista sazonal, ele ainda está bem mais baixo do que a gente tinha em 2022, 2021. A gente está com um desemprego ali da 2014, 2015, quer dizer, é um PIB que ele não vai reduzir tanto o desemprego, mas o fato do setor de serviços ele ainda ter crescido, e a perspectiva é que ele continue ainda aqui em ritmo lento, a gente não vai ter uma explosão do desemprego nos próximos meses no Brasil. Agora, Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Obrigada pela entrevista. Professor, é um governo que tem um perfil que sinaliza aumento de impostos muito mais do que enxugar a máquina, né? Cortar na própria carne. E aí, paralelamente, nós temos essa guerra até muito pública ao Banco Central independente, a essa autonomia. Esse perfil deste governo tem relação ou pode afetar o futuro do agro? O agro tem alguma... Quanto de gordura tem o agro para aguentar esse tipo de ataque até que esse governo tem em relação a esse setor no Brasil? Eu acho que tem várias... Boa noite, Ana. Eu acho que tem várias dimensões na sua pergunta, né? Eu acho que
há uma tensão evidente entre o Banco Central e o governo na questão dos juros, né? O que é até uma tensão velada, né? O governo fala muito na questão do crescimento da atividade, mas ele não menciona que cada ponto percentual de redução na Selic, ele implica numa redução de 0,37% da relação dívida-PIB, que é o que eles estão olhando também. Então, na verdade, a pressão dos juros tem dois lados do que eles estão fazendo. Eles têm um lado explícito que eles colocam, que é em relação ao crescimento, mas existe um outro lado, que é o lado de querer diminuir o gasto com juros na marra, né? E isso, a razão disso é porque, obviamente, é um governo que entrou para gastar, e eles ficam indignados de que esse gasto tem que ser com juros e não com os gastos correntes que eles querem estabelecer. É um governo que entrou com uma tônica de gastar, não entrou com uma tônica de querer controlar gastos, de querer aumentar a eficiência do Estado, não. Eles entraram com uma dinâmica de querer gastar e, obviamente, de um lado é querer tributar mais, e do outro, para evitar uma pressão maior sobre a dívida pública, é querer forçar a Selic na marra para baixo de qualquer jeito, que é o que eles fazem no discurso, naquilo que o presidente do Banco Central está correto em argumentar que, olha, não é assim que a Selic vai cair. A Selic vai cair de acordo com a inflação, cara. Isso que depende a taxa de juros, né, o desenho da política monetária no regime de metas de inflação. O setor do agro, né, ele, em certo sentido, ele consegue ser um pouco, eu diria, colocado um pouco à margem desse processo, porque o setor do agro ele é muito ligado ao setor externo, né? Eles têm um lado que é muito ligado às exportações, aos preços internacionais, e isso está indo bem. Então isso ajuda esse setor e que eu diria, até injustamente hostilizado pelo governo, porque como a gente viu, né, é o setor que está levando o Brasil para cima nesse momento, né? E é algo que tem que ser aplaudido o esforço que tem sido feito pelo agronegócio brasileiro. Professor, rapidamente, para encerrar, eu gostaria da sua avaliação desse programa do governo para baratear carros populares. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai incluir também ônibus e caminhões nesse programa. Olha, particularmente, eu confesso que eu não vejo sentido algum nesse programa, tá? É um programa desenhado para... Inicialmente, é tão mal feito que eles anunciam o programa sem ter o programa. Quer dizer, qual é o efeito prático disso? Ora, se eu sou uma pessoa que estou pensando em comprar um carro e eu vejo que o governo anuncia que vai dar um benefício, eu postergo a compra do carro. Então, em vez de eles ajudarem, eles pioram com o anúncio desse programa. E eu temo que o que eles estão fazendo de anunciar com ônibus e caminhão possa ter o mesmo efeito no setor. Quer dizer, você anuncia a medida sem ter... Ora, os agentes são racionais. Se o produto vai estar mais barato daqui a um mês, eu não vou comprar agora. Ainda mais um produto de alto valor como é um carro, um caminhão ou um ônibus. E depois você dá incentivo para um setor especificamente, que é um setor que hoje não emprega tanto, quer dizer, é um setor que emprega muito menos que no passado, tem uma participação no PIB brasileiro menor, e vim com o argumento de carro popular, um carro de 60 mil reais, um cidadão de baixa renda não tem condições de comprar, até 120 mil, quer dizer, é um programa que, a meu ver, não tem pé nem cabeça, assim, e vai, inclusive, no sentido contrário daquilo que eles têm que fazer, que é aumentar a arrecadação. Eles estão querendo dar incentivo e isenção tributária no momento que você tem que aumentar a arrecadação. Olha, o que é o arcabouço fiscal? Eles estão com uma projeção de déficit desse ano de 136 bilhões, isso sem você incorporar esse programa. Se você colocar esse programa, a coisa vai piorar. Aí vamos ter que o quê? Reonerar o diesel, aí ter um impacto na inflação. Quer dizer, é um governo que não tem estratégia, não parece que tem um grande articulador, um estrategista que pensa, vamos por aqui, vamos nessa direção. É feito tudo ad hoc, tudo o sabor do momento e naquilo que acha que vai dar mais ibope ou impacto junto à sociedade. Então, eu confesso que eu não vi com grande animação e não vejo positivamente esse programa, não. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes.
Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.